14:16. Vamos começar aqui. A minha versão é atualizada, tá? E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e não conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive em vocês, e estará em vocês. Aonde Ele vive, irmãos? Não onde o Espírito Santo vive. Pois Ele vive em vocês e estará em vocês. Ele não os deixará órfãos. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Aquele dia, vocês viverão. Naquele dia, compreenderão que estou no meu Pai. Vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então disse Judas, não os Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, mas viveremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso eu tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês se lembrar tudo o que eu disse. Eu vou falar rapidamente algumas coisas acerca do Espírito Santo, e você que tem interesse em aprender um pouquinho sobre ele, fica atento aqui. Talvez você venha nesse lugar hoje para buscar uma bênção. Pastor, eu vim aqui hoje para buscar uma bênção. A maior bênção que você pode receber do Senhor é uma revelação. Viu? Quem está no Espírito na hora já interage com o Espírito. A maior bênção que você pode receber nesse lugar hoje chama uma revelação. O maior presente que um ser humano pode ganhar não é uma bolsa de uma faculdade. O maior presente que uma pessoa pode ganhar não é um carro novo do seu pai. O maior presente que uma pessoa pode ganhar, que um ser humano pode ganhar, não é $1 milhão e nem R$1 milhão. O maior presente que uma pessoa pode ganhar chama-se Espírito Santo. O que você conhece sobre o Espírito Santo? O que você entende sobre o Espírito Santo? Quando se fala acerca do Espírito Santo, o que vem na sua cabeça? Qual é a revelação que você tem do Espírito Santo? Qual foi a forma que Jesus, revelou o Espírito Santo a você? Nós lemos aqui alguns versículos, aonde Jesus traz os discípulos para perto, e ele começa a falar algumas coisas sobre o Espírito Santo. E aqui ele revela alguma das funções do Espírito Santo. Quando nós falamos acerca do Espírito Santo, ou quando nós lembramos acerca do Espírito Santo, algo que vem na nossa mente rapidamente são as evidências do Espírito Santo, tais como falar em línguas, revelações, profecias.
Tudo isso são caráter e características do Espírito Santo. Quando nós pensamos no Espírito Santo, automaticamente a nossa mente é levada a pensar no batismo com o Espírito Santo. Você já pensa logo em alguém rodopiando? Você já pensa logo em alguém caindo na unção? Você já pensa logo no mover do Espírito? Pastor, e o que o senhor pensa acerca do mover do Espírito? Muitas pessoas têm curiosidade acerca do mover do Espírito, acerca das evidências do Espírito. Muitas pessoas vêm até mim e me perguntam, falam, pastor, o que o senhor acha dessas pessoas que caem no Espírito? Eu falo para elas, eu não acho nada. O que o senhor acha dessas pessoas que roda no Espírito e chora no Espírito? Eu não acho nada. Mas como assim você não acha nada? Eu não acho nada. Quem sou eu para julgar uma ação do Espírito Santo? Quem sou eu, um mero ser humano, para julgar uma ação do Espírito Santo? Se alguém cai, se alguém chora, se alguém ri. Uma vez eu vi certa pessoa embriagada com o Espírito Santo. Pastor, é possível se embriagar com o Espírito Santo? É Bíblia. Paulo falou em Efésios, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É lógico que é. Uma pessoa estava tomada pelo Espírito e ela ria, e eu vi outras pessoas do lado caçoando, tirando sarro. Agora nós vamos entrar em outro lado, eu estou falando das evidências. Tirando onda, tirando sarro. Agora, quem somos nós para julgar uma ação do Espírito Santo? Sendo que Jesus falou em João 3 que o vento sopra onde quer, como quer, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. Pastor, caiu, mas e daí? Eu com isso? Mas caiu na carne. Verdade, ela tem carne nela mesmo, é verdade. Pensou se não tivesse carne? Como é que ela ia cair? Não é fácil de entender isso? Pastor, mas é meninice. Opa, aí é problema dela. Pastor, o senhor crê nas evidências do Espírito? Creio paulatinamente. O senhor crê que Deus pode derrubar alguém? Ele pode derrubar uma multidão inteira. Quem Ele quiser, Ele é Deus. E acabou. Ele pode levantar quem Ele quiser. Ele levantou Lázaro, Lázaro estava morto. Ele ressuscitou. Eu estou tentando falar para você da soberania de Deus, que Deus é Deus e ponto final, acabou, Deus é Deus. Acabou. Só que quando nós falamos do Espírito, nós já lembramos dessas coisas. Só que nós esquecemos de outras finalidades e outras funções que foi dado ao Espírito. Você vê que quando Jesus começa escrevendo aqui em João, no capítulo 14, ele fala assim, ó: eu vou orar ao Pai, eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir ao Pai, e Ele vos enviará. Até então o Espírito Santo não estava na terra. E Ele vos enviará outro Consolador. Jesus já começa apresentando o Espírito Santo como alguém que foi destinado como um Consolador. A minha tradução diz exata essa palavra aqui, ó: conselheiro. Se você começar a se relacionar profundamente com o Espírito Santo, você vai encontrar nele funções, finalidades,
adjetivos, qualidades que você ainda não se atentou, você ainda não parou para observar. Nós temos a visão, quando as pessoas vão falar do Espírito Santo, elas querem falar de um assunto. Quando eu vou falar do Espírito Santo, eu não quero falar de um assunto, eu quero falar de uma pessoa. O Espírito Santo, ele não é um assunto. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Você precisa entender isso, o Espírito Santo é uma pessoa. E essa palavra aqui é uma palavra para a eternidade. Não, essa palavra não é uma palavra que você tem que esquecer ela amanhã. Essa é uma palavra que você tem que ouvir ela agora, e você tem que pegar ela, e você tem que crivar, você tem que guardar ela dentro de você, no seu coração. Provérbios diz que Salomão estava falando assim, ó, Senhor, eu guardo a tua palavra, eu pego a sua palavra e eu guardo ela como a menina dos meus olhos. Você precisa pegar essa palavra hoje e guardar essa palavra como a menina dos seus olhos. Você sabe por quê? Porque essa palavra aqui não é uma palavra que talvez você estava esperando ouvir, ou você veio aqui para ouvir uma palavra de bênção, de vitória, porque você está cheio de problema na sua casa, você está cheio de rolo. Não. Isso aqui é uma palavra para você guardar no seu coração, porque isso aqui vai te ajudar nos piores dias da sua vida. Isso aqui vai te ajudar nos piores momentos da sua história. Quando Jesus falou, eu vou rogar ao Pai, eu vou enviar outro Consolador. Ele apresenta o Espírito Santo como uma pessoa que consola. Às vezes nós queremos olhar para o Espírito Santo e nós queremos apenas extrair dele, olha aqui, nós queremos apenas extrair dele as coisas sobrenaturais. Nós queremos olhar para o Espírito e olhar apenas para as coisas espirituais, embora ele é um Espírito e ele se move no sobrenatural. O que eu quero dizer para você é que a função do Espírito Santo como pessoa é vir morar em você, morar dentro de você, mas não apenas, olha aqui, mas não apenas para te derrubar, mas não apenas para fazer você chorar, mas não apenas para fazer você cair, mas não apenas para fazer você rolar no chão. O Espírito Santo é uma pessoa especial. O Espírito Santo é um amigo fiel. O Espírito Santo é um amigo que não te deixa a hora nenhuma. E eu provo isso para você. Eu provo para você que o Espírito Santo é um amigo que não te deixa a hora nenhuma. O Espírito Santo é uma pessoa que veio destinado para morar dentro de você e que ele não te deixa a hora nenhuma. Ele não te deixa quando tudo está bem. E ele não te deixa quando tudo está mal. Ele não é um amigo que está com você apenas quando você tem dinheiro no bolso. Ele não é um amigo que está com você apenas quando você tem carne na sua casa para assar. Ele é um amigo que ele está com você não apenas nos momentos bons. Você sabe por quê? Porque Jesus falou assim, ó, ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, e esse habitará em vós para sempre. Para sempre. Para sempre, para mim é muito tempo. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, ele não vai te deixar hora nenhuma. Ele, ó irmãos, ele é o amigo que consola. Se você entendesse isso, você nunca mais ia chorar as suas mágoas e as suas pitangas para ninguém. Se você entendesse que você tem um amigo fiel, que não te deixa hora nenhuma, que está com você o tempo todo, e que a função dele é consolar o seu coração, você se tornaria uma pessoa melhor e arrumaria menos problema para sua cabeça. Porque às vezes você está precisando de um consolo, você vai na pessoa errada.
E ao invés de buscar um consolo, você arruma outro problema, porque a pessoa vai contar do seu problema para os outros. Sem falar que ela vai começar a te expor e falar mal de você. O Espírito Santo é um consolador, pastor. Ele está para me consolar? Tá. Qual hora? Todas as horas. Deixa eu falar para você. Você sabia que na hora da morte, quem aqui já perdeu parente, ente querido, amigo? Quem aqui já perdeu? Eu creio que todo mundo. Só o Espírito Santo pode consolar na hora da perca. Você pode notar que alguém chega em você, te abraça, fala: olha, não fica assim não, né? Olha, nossa, olha, eu estou com você, tenha força nessas horas e tal. Irmãos, mas abraço nenhum, consolo nenhum, palavra nenhuma, nada pode curar aquela dor. Mas o Espírito Santo pode consolar e confortar naquela hora. Quando você cai, quando você peca, quando você erra, você pode confessar para muita gente. Você pode confessar para o pastor, você pode confessar para o seu líder, você pode confessar para quem que você quiser. Mas parece que aquele trem ainda está lá dentro, machucando. Parece que ainda está. Mas quando você senta e você começa a falar com o Espírito Santo, e você sabe que é fera? Que o Espírito Santo te responde. Ele te responde. Eu estou falando para você que ele te responde porque ele é uma pessoa. Irmão, eu já fiz cagada de eu sentar, de eu ter que sentar assim, ó, baixar a cabeça, e falar: que merda que eu aprontei, hein? E o Espírito Santo fala dentro de mim: pois é, filho. Que merda você aprontou. Ele não te abandona. Ele não te abandona. Eu estou falando para você, ele não te abandona. A nossa visão é que se a gente errar, a gente pecar, o Espírito Santo, já ouviu aquela doutrina? Que o Espírito Santo te abandona, sai de você, vai para outro lugar, você fica sozinho. Como, irmão? Sendo que a Bíblia fala que ele veio para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Como que ele vai convencer o homem do pecado se ele correu do homem? Você sabe quem corre de você? Você sabe quem corre? São esses amigos falsos que você tem, que na hora H eles vazam tudo e te deixam sozinho. Eles são falsos, o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele senta do seu lado. Você está todo porcaria, você está todo sujo, você está uma merda, ele está do seu lado. Ele está falando: pois é, filho. Só que vem cá, me dá a sua mão aqui, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Vamos, bora. O Espírito Santo, ele não veio para condenar e para julgar ninguém. Ele não é juiz. Ele não é juiz. Uma das funções do Espírito é consolar. Outra função do Espírito, guiar. Jesus falou: e Ele vos guiará. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? E Ele vos guiará em toda a verdade. Olha aqui. Ele é o seu guia. Se você perguntasse mais as coisas para o Espírito Santo, você não daria tanto com os burros na água igual você dá.
Se você perguntasse mais as coisas para o Espírito Santo, você não quebraria tanto a cara como você quebra. Porque ele te guia. É a função dele. A função dele é te guiar. Ele é o seu amigo fiel. Ele é o seu consolador. E ele é o que te guia. O problema é que você não pergunta. Você sai nas doidas fazendo tudo que vem na sua cabeça. A sua alma fala, as suas emoções falam, o seu sentimento fala. Como que o Senhor quer que eu faça essa reunião? Como que o Senhor quer que eu ministro hoje? Porque você acha o quê? Por mim? Por mim? Como que eu estava aqui uma hora dessa por mim? Ore em línguas, vamos, levanta sua mão, agora, levanta, fica, é agora, é agora. Mas quando eu saí lá da minha casa, eu perguntei ao Espírito Santo: o que o Senhor quer que eu falo hoje? Ele falou: fala sobre mim, filho. Ensina sobre mim. Porque eu estou desejando começar uma obra fantástica na vida dos meus filhos. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você não faz o que você quer. Você simplesmente cumpre o propósito. Mais que motivar você, mais que rebentar você, o Espírito Santo quer te ensinar que Ele está com você todos os dias, Ele está pronto para ouvir você e para responder você. Tem momento na sua vida, olha aqui, tem momento na sua vida que você só vai conseguir através da ajuda do Espírito Santo. Vai ter momentos cruciais na sua vida assim, ó, você vai estar dentro de uma encruzilhada. Ou você vai para cá, ou você vai para cá, ou você vai para cá. Se você ouvir a sua voz, você erra. Você tem que parar. Espírito Santo, me guia. Ele é o seu amigo fiel. Ele é o seu consolador. Ele é o seu guia, Ele é o que guia. E a Bíblia chama Ele de Romanos 8, a partir do versículo 26 vai falar que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele é o ajudador. Você sabe o que eu aprendo com isso? Que eu e você, nós precisamos ser ajudados. Nós precisamos de ajuda. Mas nós precisamos de uma ajuda divina. Assim como nós precisamos de uma ajuda terrena dos nossos irmãos, amigos, pastores, líderes, também nós precisamos de uma ajuda divina. Porque, irmãos, nós queremos tanto se relacionar com o sobrenatural do Espírito Santo, mas nós não queremos ter a simplicidade e ser simples, de aprender coisas simples com Ele. Como? Simplesmente virar numa rua. Nós queremos ficar tão espiritual, a ponto de se tornar quase um Deus, um semideus. Sendo que na verdade, olha aqui, você vai escandalizar com o que eu vou te falar. Sendo que na verdade a função do Espírito Santo em você não é te fazer um Deus, é te fazer um ser humano melhor. Por quê, pastor? Porque Gálatas diz que os frutos do Espírito é amor, longanimidade, paz, mansidão, temperança, domínio próprio.
você se relaciona com o Espírito Santo, mais um ser humano melhor você se torna. E há pessoas que querem se relacionar com o Espírito Santo para ressuscitar morto. Amém. Os sinais seguirão os que crê. Você pode operar os sinais ainda maiores que Jesus operou, sem dúvida. Eu quero isso, quem quer? E todo mundo levantou a mão, eu também quero. Mas só que eu também quero ter os frutos do Espírito em mim. Você sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele não era um psicopata da fé, não. Viu, irmão Cleito, irmão Flávia? Os pastores aqui, os obreiros aqui, ó, os líderes. Jesus não era um psicopata da fé. O que é um psicopata da fé, pastor? Deixa eu te explicar. Quando Jesus ressuscitou aquela menina que eu falei aqui no outro dia, Jesus foi lá, tirou os incrédulos de fora, arrancou os pessimistas, aí foi ele, o pai e a mãe, ele pegou na mão da menina e falou: filha, levanta. Você sabe o que Jesus fez? Na hora que Jesus sentou ela na cama, Jesus falou para o pai e para a mãe: agora pega pão para ela e dá para ela comer. Ué, pastor, eu não entendi nada não entendeu? Não, vou te explicar. O milagre foi miraculoso. Nós não estamos falando de qualquer coisa, não, nós estamos falando da ressurreição. Jesus literalmente ressuscitou um morto. Ele podia ter feito um pampeiro, um escarcéu. Ele poderia ter falado para a menina assim: agora você é uma anja, você é uma santa, agora você é totalmente espiritual, agora você vai só caminhar no Espírito, você vai levitar pelo Espírito, você vai voar no Espírito assim, ó. Agora você é um Espírito andando. Porque você ressuscitou, você é agora um... Não. Jesus era tão humano, que falou assim para ela, ó. Falou para o pai e para a mãe: ela está com fome, dá pão para ela comer. Você tem que se tornar um humano melhor, um ser humano melhor. A função do Espírito Santo não é te endeusar, é crivar os frutos dele dentro de você. O Espírito Santo é uma dádiva. O Espírito Santo é um distintivo de qualquer pessoa que recebeu Jesus no seu coração. Ele nos equipa e nos direciona a nos ajudar e a viver uma vida para a glória de Deus. A função do Espírito Santo é fazer com que você viva uma vida para a glória de Deus. Vou falar de novo: a função do Espírito Santo é fazer com que você viva uma vida para a glória de Deus. Eu vou falar de novo até você entender. A função do Espírito Santo é fazer com que você viva uma vida para a glória de Deus. Como assim, pastor? Quando você está cheio do Espírito, cheio da vida de Deus, sendo guiado, sendo consolado, cheio do Espírito, os sinais começam a acontecer, os milagres começam a acontecer, as maravilhas começam a acontecer, o sobrenatural começa a acontecer, e você vai fazer uma coisa: o que, pastor? A glória não é minha, a glória é de Deus. O Espírito Santo te leva a viver uma vida para a glória de Deus. Você morreu. Os frutos do Espírito em você mortificou a sua natureza terrena. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo tem dentro de si o maior poder de se usar, de ser que o ser humano pode ter, o maior poder que o ser humano pode ter. A terceira pessoa da Trindade, operando poderosamente dentro de si. Será que você se torna uma pessoa poderosa em Deus? Com a terceira pessoa da Trindade morando em você? Pastor, mas ele fica bravo comigo, ele fica chateado comigo quando eu... Ele não tem problema com seus erros. Ele não tem problema com seu pecado.
Porque Ele veio para lidar diretamente com eles. É o Espírito que convence o homem. Homem não convence homem. Mulher não tem poder de convencer homem. Só quem pode convencer é o Espírito. Pastor, tem 10 anos e a pessoa não muda. Não muda e nem vai mudar, porque não é você que muda ela, é o Espírito. E o processo do Espírito Santo não é o seu. O tempo de trabalho do Espírito Santo não é o seu. Pastor, mas já passou 5 meses e até agora nada. O Espírito Santo está convencendo. O Espírito Santo habita em nós. Ele nos selou como propriedade. Abre sua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Eu vou te provar que ele opera dentro de você, ele está dentro de você. E eu já vou terminar também. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Nos selou como a sua propriedade. O que você é? O que você é de Deus? Você é o que de Deus, irmãos? Então por que você está tentando tomar seus rumos próprios, sendo que você não é dono de você? Por que você toma as suas decisões precipitadas, sendo que você não é dono de você, você é propriedade de Deus? Acho que já pode acabar, vamos embora para casa, né? Com essa aqui já pode ir embora para casa, né? E Ele nos selou como sua propriedade. E pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Deus colocou o Espírito dele no seu coração. E ele não vai sair daí, até que você rejeite ele. O Espírito Santo só sai de você quando você rejeita ele. Porque ele não é intruso, ele não é entrão. O Espírito Santo mora dentro de você. Ele é apaixonado por você. Talvez você não saiba, mas o Espírito Santo tem ciúmes de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo que mora em nós, ele arde e ele tem ciúme. Pastor, quando ele fica com ciúme, quando eu erro, quando eu peco, não, ele não tem problema com isso. Quando você passa tempo com tudo, com todo mundo, quando você se entrega às paixões, isso e tudo, aquilo tudo, mas você não tira um tempo para estar com ele, um tempo para reverenciar, para trocar uma ideia com ele. Eu entro dentro do meu carro, quando a Diele não está, eu peço para ele sentar do meu lado, assim, pá, senta aqui, Espírito Santo, bora conversar. Tô um monte de coisa para falar para você. Aí aquilo que eu não posso falar para vocês, eu falo para ele. O Espírito Santo não quer que você use ele. Ele quer ser seu amigo. O Espírito Santo não quer que você use ele apenas. Ele quer ser seu amigo. Eu vou orar por essa pessoa aqui agora e ela vai ser curada. Espírito Santo, agora. Em nome de Jesus. Ele não quer apenas que você se relacione com ele por interesse, pelos dons espirituais, pela força do poder. Ele quer ser seu amigo. Olha aqui para mim, quem aqui, sem mentira alguma, responda para você mesmo. Quem aqui no nosso meio já desenvolveu, ou está desenvolvendo, ou desenvolve um relacionamento de amizade com o Espírito Santo?
amizade assim. Amizade, você sabe o que é amizade, né? Amizade de sentar assim e falar, Espírito Santo, vamos tomar um tereré, mais eu. Você não vê, mas ele é uma pessoa. Ah, pastor, isso é loucura. Não, é níveis de relacionamento. É níveis de relacionamento. Quanto mais íntimo você fica dele, mais da natureza dele você absorve. Quem aqui, ó, presta atenção. Quem aqui já foi para cometer alguma coisa, foi para fazer, foi para pôr o pezinho onde devia, foi fazer um trenzinho errado, foi fazer uma manobra, e você sentiu como se fosse um negócio de fazer, stop, para, e você dá aquela recuada assim, você, vixe, você sente aquele trem ruim assim dentro, nossa cara, eu sei que eu não devia fazer isso. Mas como você é cachorro demais, você vai lá e faz. Como que eu sou cachorro demais, eu vou lá e faço. Aí depois, lá volta ele com o cachorro arrependido. O rabinho entre as pernas, balançando. Espírito Santo, você me perdoa, me ajuda. E ele está lá, filho, eu te amo, vamos caminhar, levanta, vamos. Bora. Agora eu quero fazer uma pergunta final. E nós vamos encerrar. Com todas as qualidades. Com tantas funções. Com tanto amor e com tanta paixão, como não amar o Espírito Santo? Amanhã, a hora que você sair daqui amanhã, você vai precisar dele. E ele vai estar lá. Nas suas decisões, você vai precisar do Espírito Santo. E ele vai estar lá. Na sua tristeza você vai precisar do Espírito Santo. E ele vai estar lá. Nas suas indecisões você vai precisar do Espírito Santo. E ele vai estar lá. Sabe por quê? Porque ele habitará em vós para sempre. E agora eu vou finalizar das últimas coisas que Jesus falou. E ele vos ensinará todas as coisas. Quem aqui quer ser mais inteligente, inteligente? Passar em vestibular, passar em prova, passar em concurso, quem quer? E ele vos ensinará todas as coisas. Ele existe desde a fundação do mundo. Então não existe nada que ele não saiba. Pastor, eu quero aprender sobre arqueologia. Ele é mestre. Pastor, eu quero aprender sobre sociologia. Ele é mestre. Pastor, eu quero aprender sobre os planetas. Foi ele quem criou. Ele pode te ensinar tudo. A coisa que você vai receber na sua vida que não vem de homem, vem do Espírito Santo. Eu já sentei com um psicólogo para aconselhar psicólogo chorando na minha frente. O Espírito Santo falar assim para mim, viu? Eu sou o psicólogo dos psicólogos. Eu não estou aqui desvalorizando, irmãos, a profissão. Pelo contrário, é uma profissão linda, maravilhosa. Mas não deixa de ser humano. Vamos orar. Vamos orar. Você vai fazer uma oração bem simples nessa noite. Você vai falar, Espírito Santo,